Aí você tá de boa lá, fazendo as suas coisas e tal, e você fica sabendo de um determinado assunto. Pô, esse negócio é interessante. E aí você corre atrás, pra saber mais, pra se inteirar. E aí você fica pensando sobre aquilo, chega a alguma conclusão diferente, né, percebe alguma coisa e tal, e decide revelar. Então você vem, né, organiza tudo que você tem na sua mente, produz aqui um vídeo, edita e tal, coloca na internet. Ou sei lá, um assunto qualquer, desde que seja alguma coisa que cause algum tipo de impacto, que faça algum tipo de revelação, que seja útil para quem está assistindo de alguma forma. Que seja entretenimento, que seja título de conhecimento, que seja para causar revolta, indignação, que seja para você deixar de ser enganado. Qualquer que seja a utilidade ou o conteúdo do vídeo. E o que você espera em troca? Você espera, eu pelo menos, espero uma certa interação daquela galera que está vendo. Eu não espero like, eu não espero compartilhamento, eu não espero nem bons comentários. Eu espero que você aprenda alguma coisa com o meu vídeo, que você entenda alguma coisa, que você veja alguma coisa que eu tenha anotado a mais que você, ou que você comece a pensar sozinho sobre aquele ponto de vista que eu falei. E se você quiser comentar, pô, que legal, né? Produz alguma coisa. Pode ser até alguma crítica, cara. Pode ser um negócio falando bem, falando mal, mas como eu disse, pode ser uma crítica. Eu tô aberto a esse tipo de coisa também. O problema é que vem uma ameba e vem e fala assim: ô, naquele vídeo lá você falou dos presos e tal, porque eu falei um monte de coisa num vídeo aí, né, cara? Falei sobre a carne, né, está envolvida com essa questão de adulteração, que a Polícia Federal tá fazendo uma operação. Falei que isso era cortina de fumaça para jogar, sabe, espalhar o povão, né, do verdadeiro foco do negócio, que era a reforma da Previdência, que teve as manifestações, sabe, populares sem, né, manobra de ninguém, na verdade. O povo começou mesmo a se inteirar do assunto e se revoltar contra o governo, né, ir pra rua fazer alguma coisa. E o governo ficou assustado com isso, né, jogou uma areia no olho da maioria aí e tal, mas não colou muito. E aí você vai e comenta isso com as pessoas e o cara vem e fala assim: no decorrer do vídeo eu falei lá me referi de uma certa forma assim, falei, esses pobre raça do caralho. E o cara vem e fica criticando o vídeo inteiro. Ah, você falou pobre, você chamou os pobres de raça do caralho. Cara, quando eu vi isso, né, de alguns comentários e tal, que eu vi que o pessoal tava levando pra esse lado, porra, que esqueceram o conteúdo e tal, que o cara ficou se apegando com isso, eu fiquei com nojo, mano. Mais do que decepção, é nojo mesmo. Esse tipo de gente, esse tipo de zumbi alienado, esse tipo de idiota. Cara, é foda, é decepcionante esses caras aí mesmo. Eu ficaria com vergonha de ser a pessoa que eles são. Mas sei lá. Galera, eu sei que você curte meu canal aqui. Às vezes você nem gosta muito de política. Eu também não sou o cara que depende disso da vida pra nada e tal. É que acontece, né? Comanda nossas vidas. Você tem que estar participando, querendo ou não. Porque senão alguém que conhece, que comanda, vai fazer tudo por cima de você, você não vai ter nem direito de reclamar. Porque você teve oportunidade e não reclamou. Teve oportunidade e não ficou sabendo do que estava acontecendo. Então eu tô aqui falando algumas coisas sobre política para vocês aqui. E o que você sabe de política hoje? Você sabe que a gente tem um governo do PMDB, né, na figura representativa do Temer, como nosso presidente, nosso chefe máximo. E ele não tem legitimidade no cargo. Por que ele não tem legitimidade? Independente de impeachment e tal, por que ele não tem legitimidade? Porque mais de 90% da população brasileira quer o Temer fora do governo. Mais de 90% da população brasileira é contra o governo Temer. Mais de 90% diz que o governo é péssimo, é ruim e não serve para nada, não gosta. Então quer dizer, se 90% da população brasileira não gosta do cara como presidente, por que ele está lá? É como eu disse, ele não tem legitimidade para estar lá no cargo. Mas está lá, e fazendo um monte de coisa que o povo desaprova. E mesmo assim continua. Por quê? Porque ele tem um apoio irrestrito e total do Congresso. Quem são os congressistas, cara? São pessoas que a gente elegeu. Elegeu para nos representar. As nossas vontades, as nossas necessidades. Para fazer com que o governo do presidente respeite o que o povo quer. Mas não. O Congresso também é ilegítimo, porque eles não representam os seus eleitores. Representam os seus próprios interesses. Então nós temos um governo ilegítimo. Mas o povo não fala nada, o povo não se liga, o povo não se rebela. É isso mesmo, pronto, acabou, deixa eu assistir minha novela. Eu lembro que um tempo atrás o pessoal falava assim, na época do governo Lula, que o Lula estava possibilitando aí um tal do milagre econômico, e muita gente comprando carro,
né, comprando eletrodomésticos, geladeira, fogão, tal, construindo suas casas aí, né, o pessoal começou a se desenvolver. Muita gente que estava até excluída, né, do mercado social, porque nem eram consideradas pessoas, começou a ter suas coisinhas, né, um bolso esmola da vida, começou a comprar uma comida, uma farinha, uma água, aí começou a ser alguém, né? E de repente esse povo foi tudo indo pro mercado, né, criou uma certa insatisfação da classe média, porque ela já não era mais classe média isolada, ela já não tinha tanto empregado, né? A classe média percebeu que o empregado dela tinha um carro. De repente a patroa percebeu que o cara que trabalhava para ele lá de flanelinha tinha uma casa boa. De repente o cara percebeu que a faxineira tinha uma televisão de 40 polegadas em casa. E eles não aceitaram muito bem isso, né? Para eles não serve. Eles eram os falsos burgueses, estavam acima de todo mundo e tal. Eles não admitiram esse tipo de coisa. E o que a mídia fazia muito nessa época do governo Lula? A mídia falava assim, o Lula tá indo bem e tal, não sei o que, o povo tá começando. O que acontecia? O que a mídia falava? Talvez você não tenha prestado atenção, não tenha convivido com essa época, não tenha nem se ligado. A mídia falava que tudo que o Lula conseguiu no governo foi graças ao Fernando Henrique. Porque foi o Fernando Henrique, isso é fato, que criou um programa que estabilizou a nossa moeda. Deu uma brecada na inflação. Então tudo que o Lula conseguiu foi continuidade do programa de governo da FHC. Você está de acordo com isso? O FHC começou o negócio, né, deu uma travada na inflação, estabilizou a moeda e o Lula, pegou os louros desse negócio, pegou o que deu certo e trouxe para o governo dele. Então, você está de acordo comigo aqui que o Lula deu continuidade no programa de governo do FHC, do Fernando Henrique? Pois bem, hoje o Brasil está num buraco. Todo mundo fala isso, rombo, tal, tá tudo zoado, não pode. E o que o pessoal fala? A mesma imprensa, a mesma mídia de antes, que manipula a opinião pública, o que eles falam? O PT colocou o Brasil num buraco. Engraçado. Se o PT deu continuidade no programa do PSDB, lógico que então quem colocou o Brasil no buraco foi em conjunto o PSDB e o PT. Mas não, a mídia só fala do PT. Você percebeu agora? Quando era o PT no top, falavam do PSDB. Se não fosse o PSDB, o PT não tinha tido nada. E quando agora que o PT tá fora e que eles querem queimar o PT, só o PT tá ruim. O programa que o FHC deu início lá atrás não tem validade nenhuma. A continuidade que o Lula deu já não vale mais. É só o PT que colocou o Brasil no buraco. Você percebe como a mídia te manipula o tempo todo? Não tô aqui defendendo PT, PSDB, PPE, caralho, a quatro aí não. É só pra você perceber, nessa brincadeirinha que eu fiz aqui, como a mídia manipula a opinião pública, como ela controla os seus zumbis. E o zumbi não percebe que está sendo controlado, dominado, doutrinado, está sendo comandado por alguém maior que ele. Ele não percebe, ele acha que aquilo é a própria opinião dele, não é. Aquilo é a opinião de outros, que outra pessoa implantou na cabeça dele, cara. A gente vive numa sociedade doente, que existe uma coisa chamada pobre de direita. O que é direita nesse país? Direita é quem defende o governo. Esquerda é quem é contra o governo. Esquece. Questão de socialista, comunista, né, progressista, conservador, esquece. Direita é governo, esquerda é contra o governo, beleza? E a gente tem pobre de direita. Pobre que é a favor do governo, que cria a situação que torna eles miseráveis e pobres. Não dá pra entender, cara. Não dá pra esperar nada de bom de um povo desse. A gente convive com gerações agora que falam muito desses movimentos sociais, né, que brigam contra a opressão do governo, a opressão da sociedade, que brigam em nome da igualdade. E como que eles agem? Eles agem sendo opressivos contra a sociedade, buscando, né, direitos exclusivos, regalias, benefícios próprios para eles. Ou seja, eles buscam, né, de maneira opressiva uma desigualdade a favor deles. E todo mundo bate palma, todo mundo acha isso normal. A gente tem a figura do capitalista sem capital. Você já viu isso? O cara que não tem possibilidade de ter nada, o cara que não tem posses, o cara que não tem dinheiro, o cara que é comandado a vida inteira, né? E ele é a favor do capitalismo, porque colocaram na cabeça dele um negócio chamado meritocracia, que se você trabalhar pra caralho, você vai conseguir suas coisas, e é mentira. Essa meritocracia que pregam no nosso sistema, no nosso modelo econômico, não existe. Uma meritocracia que prega e deixa bem claro que você nunca vai merecer nada. Mas também, né, cara, é um pessoal que briga, né, pra se desenvolver na vida. Vou trabalhar, vou conquistar minhas coisas. Não, ele não quer conforto, ele não quer desenvolvimento, ele não quer melhorias próprias para ele, para sua família. Não, ele quer status. Ele quer sempre parecer melhor para a visão dos outros ao seu redor. É só isso. O que é bom para ele não é conforto, desenvolvimento intelectual, né, estabilidade. Não. Ele tem que estar melhor do que o vizinho dele.
Ele tem que, se o vizinho dele tem um carro, ele tem que ter dois. Mesmo que ele não use a porra dos carros, que não tem dinheiro nem para pagar IPVA. Se o vizinho dele tem uma televisão de 30 polegadas, ele tem que ter uma de 60. Para mostrar pro vizinho dele que ele é melhor. E às vezes a vida dele é uma vida de merda, uma vida miserável. Ele é uma pessoa assim. Você percebeu o tipo de gente com que eu estou lidando aqui? O tipo de gente a que eu me referi? Pois é, esses são os pobres raça do caralho. São imbecis e idiotas. Pois é. Acabei de fazer uma brincadeira e eles não perceberam. Eles só vão perceber, eles vão correr agora pro comentário para comentar o que eu fiz agora. Você percebeu o que eu fiz? Pois é, eu falei idiota propositalmente. Porque é nisso que ele se apega. Olha o conteúdo que eu soltei no vídeo até agora. Tudo que eu falei. Talvez até misturado na sua mente, tenha de alguma forma chamado a sua atenção, faz razão, faz sentido o que eu estou falando aqui. Mas não, ele vai se apegar simplesmente à palavra idiota. O restante do vídeo é apagado da mente dele. Eu acabei de apagar a mente dos idiotas. Acabei de apagar a mente dos alienados, dos zumbis. Eles vão correr para os comentários e falar assim, ah, ele falou idiota. É o mesmo caso do pobre raça do caralho. Quando eu me refiro a pobre, é o pobre de espírito, é o pobre intelectual, é o pobre que não serve para conviver socialmente com outras pessoas, cara. É esse tipo de gente que eu me refiro. É o cara que não respeita o silêncio do próximo, não respeita, né, aquela questão da intimidade. Não. Ele tem que se destacar de alguma forma, ele tem que aparecer. Porque eu entendo. São pessoas que são oprimidas a vida inteira, pessoas que são zero à esquerda, pessoas que são ignoradas pelo restante da sociedade, justamente pelo seu comportamento inadequado. Certo? Então, para chamar atenção, o que ele faz? Ele grita. Grita com o seu vizinho, grita com a sua mãe, grita com o seu filho. Se comporta sempre de forma a chamar atenção, se destacar de alguma forma. É isso, sempre faz isso. Ele busca uma falsa liderança, uma falsa autoridade, ele não tem nada disso. Liderança é dom. O cara que é líder, ele não grita, ele só se impõe. E eles gritam. E isso incomoda, cara. É a mesma coisa do cara que se apega com detalhes. Ah, você errou a data. Ah, você errou o sobrenome. Ah, você falou dos pobres. Ah, você falou idiota. É isso, cara. É decepcionante você. Eu teria vergonha de ser quem você é, mano. Só isso.